Olha, ela aí apareceu, a nossa secretária começou a gravar. Então, novamente perguntando, vocês vão responder. Cada letrinha dessas corresponde a quê? Que a gente está vendo aí na tela? Um versículo Há da um Bíblia. versículo da Bíblia. Olha, saiu alguma coisa aí, peraí. É versículo ou é livro? Livro. Livro. Livro, cada letrinha dessas aí, ó, corresponde a um livro da Bíblia. Justamente, então, a gente está vendo aí agora, trocou aí, está aparecendo agora o nome dos livros. Lá a gente está vendo as letrinhas, né? Que é a sigla que corresponde a um livro. E aí agora a gente já está vendo os nomes dos Well, livros. Oi, J quer dizer o quê? como, Bebel? Esse J quer dizer Ah, o tá, a quê? gente vai chegar lá. Então, peraí que a gente já vai chegar nessa pergunta da Bebel. Então, vamos por parte. Então, a gente está vendo aí que, que o primeiro que aparece lá na listazinha lá é GN, que vocês disseram que quer dizer o quê? Gênesis. 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 GN quer dizer Gênesis. Então, a gente está vendo aí vários livros, né? Eu acho que são 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Cada letrinha dessa aí, cada sigla corresponde a um livro. E no primeiro lá a gente está vendo GN, que quer dizer Gênesis. Agora a pergunta que eu fiz foi: será, Dal, que eles sabem o que, que significa Gênesis? Eu É sei. Gênesis. Opa, calma aí, não responde agora não. Vamos saber. Vamos por parte aqui. Eu sei Polian, também. vou botar aqui Polian, calma aí, vou organizar a lista. Quem mais sabe dizer o que significa Gênesis? Eu, Cecília e Emily. Cecília e Emily. Cecília e Emily. Então esses dois vão. Primeiro, Polian. Diga aí, Polian, o que, que você acha que significa Gênesis? A palavra Gênesis deriva do grego Gênesis, eos com sentido de origem, criação, geração e nascimento. Olha só aí, Dal. Será que tá certo, Dal? Polian, você tá parecendo enciclopédia, Polian. É. Então a gente já tem aqui uma É resposta de porque saiu da Polian. enciclopédia mesmo. Pronto, o Polian já deu aquela pesquisada bacana, já encontrou o significado da palavra. Agora eu quero ver Cecília. Vamos lá, Cecília. O que, que você acha que significa Gênesis? O começo de tudo. Olha, Cecília disse que significa o começo de tudo, a palavra Gênesis. E Driele colocou aqui no chat o princípio, Adriana, que eu acho que é Driele, né? Que tá. É, O- Isso, então vamos lá. Então, Dal, o que que você acha dessas respostas aí, Dal? Driele disse que é o princípio, Cecília disse que é o começo, e Polian fez aí um apanhado geral aí do que significa Gênesis. Olha o Elton. Pela resposta da enciclopédia chamada Polian, eu acho que tá todo mundo certo aí, viu, Elton? Certa resposta, exatamente isso aí. Gênesis significa começo, princípio. O que mais, Poliana? Fala aí. agora eu deixo de ser homem do queijo para ser homem da enciclopédia. Então vamos lá. Vou pedir Poliana para repetir aí novamente a resposta dele aí, completona aí. Peraí. Vai lá. É que eu saí da tela e eu tenho que pesquisar de novo. Pode ir lá. A gente vai aguardar você pesquisar. A gente quer aprender, Poliana. A gente quer aprender. Esperando o Poliana trazer a resposta. Resposta tão grande, tão completa que chegou a demorar.
Tá vendo como o Polian é inteligente aí no celular? Tá vendo? Já fui lá, já Aqui, buscou. Achei. Vamos lá. Calma aí. Agora a Polian vai trazer. Olha, a Adriele já trouxe a resposta dela, certinho o princípio. Cecília também certinho o começo. E Polian certinho também vai trazer a dele. Repete aí, Polian, para nós. A palavra Gênesis deriva do grego Gênesis. Eos, com o sentido da origem, criação, geração e nascimento. Pronto. Então é isso tudo aí que vocês falaram. Exatamente isso aí. Começo, princípio, criação, geração, nascimento. Todos esses significados aí que vocês trouxeram está se referindo à palavra Gênesis. Agora, quando fala começo, ou princípio, ou criação, como Polian e Driele, vocês trouxeram aí, está falando de começo de quê, será, hein? Será, Dal, que ele sabe dizer? É começo de quê? Do mundo. Do mundo? Será que tem mais alguma coisa? Dal. Do mundo. Da criação de Deus. Animais, das plantas e dos seres humanos. Da criação Olha. de Deus. Olha, o Elton chegando aí, ó. Olha aí, tá vendo? Tá certo, Dal, isso aí? Certíssimo! Como o Polian falou aí, uma criação aí dos animais, do homem, e aí mais coisa também. Vamos ver. Tem mais coisa, então. Tem mais coisa já, ó. Então, em tudo que Deus criou aí, a gente tem Das as plantinhas. as plantinhas, as estrelas. Quem mais lembra de alguma coisa? A lua. A A lua. lua, O sol. sol, O universo. A água. O mar. A areia. Os animais. O os universo. animais, o universo, A Poliana terra. Moreira. A terra, certo? Marte. Olha só quanta coisa. Tudo isso aí, ó, se refere. Irmão, ele criou tudo. 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 Não é isso, Dal? Isso mesmo. Então a gente vê lá em Gênesis, quando a gente lê, né, o livro de Gênesis na Bíblia, então ali Deus está apresentando o comecinho de como todas as coisas foram feitas, né? Claro que a gente encontra outras histórias no livro de Gênesis, não tem somente contando a criação do mundo. Existe lá várias histórias, outros personagens, né, ao longo do livro, mas a característica do livro de Gênesis, como vocês falaram aí, é o princípio. Então, lá está, quando a gente abre a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, a gente começa a ler, a gente já vai ver ali citando a criação do mundo, né? Então, a gente abre, a gente vai ver lá os primeiros versículos, fala no princípio, olha, princípio, começo. Ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí, daí para frente, vai falando como é que ele fez isso. O tempo que durou, né? Como é que foi feito, ele chamando as coisas foram surgindo. E aí vocês falaram aí, né? Quando fala os céus e a terra, aí tem aí as estrelas, a lua, o universo, as galáxias, né? Todas essas coisas, né? Assim, Dó. E isso, Elton. Aí tem aí, ó, os versículos no capítulo 1 que está falando aí também. Ó, vamos ver aqui. Ó. Vamos ver aqui. A expansão no meio das águas, entre águas e águas, que a gente chama aí, ó, que a gente vê as nuvens lá em cima, tem água cá embaixo também, tem água em cima. Ó, separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam em cima, sobre a expansão. É por isso que a gente vê a chuva caindo de lá de cima, porque Deus separou água de baixo e água de cima. Ó, não é isso mesmo, Elton? Isso.
Olha só, quem é que sabe dizer, vocês já estudaram aí, como é que surge a chuva? Como é que essa chuva cai lá de cima? Eu, Vamos lá, vamos ver a resposta de Poliana. ó, pelo que eu estudei lá, a nuvem é feita do sol que aquece a água, fazendo com que gotas acabem subindo, mesmo que porque elas ficam mais partículas de oxigênio, só que elas são tão pequenas que a gente não consegue ver. Elas sobem para o céu e aí milhares delas se juntam, formando nuvens. E quando duas nuvens carregadas de água se juntam, acabam colidindo e causam a chuva. Isso. Então a água, como Dal fez a separação da água de baixo com a água de cima, né? Aí tem aquela evaporação, são formadas as nuvens, quando elas ficam muito carregadas, sabe? Muito carregadas assim, aí desce as chuvas. Então tudo isso, esse processo aí, Deus criou e fez, ó, como o Dal está explicando aí, ó, no versículo. Então a gente tem as chuvas. E daí para baixo a gente vai vendo mais outras coisas que Deus fez, ó. Aí a separação chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, né, que é as águas que falou aí que ficam embaixo, ó. E viu Deus que era bom. E daí para frente começa aí agora as plantas, né? Árvores frutíferas. Olha só todas as coisas surgindo perfeitamente, né? E tudo isso aí é contado neste livro aí chamado Gênesis, como vocês disseram, o princípio. Então aí a gente tem, né, da parte de Deus, como saber como que essas coisas foram feitas, né? Então, senão a gente ficava assim procurando, né? Olha só, cachoeira, é montanha, como é que foi isso? Tá tudo aí, ó, explicadinho, desenhadozinho aí, ó, no livro de Gênesis, para a gente saber como que Deus fez todas essas coisas aí. Aí, Welton, ó, estavam falando das estrelas também, vamos ver aqui, ó, e da lua, e do sol, e disse Deus aqui, ó, haja os luminares nas expansões, para haver separação entre o dia e a noite, Deus fez isso também, ó. Ó, aqui, vamos ver, dos céus para alumiar a terra, e assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, aqueles que iluminam a terra, os dois maiores. Quem são esses dois maiores? Quem sabe dizer? O Agora eu sol e quero a ver. lua. Ó, Isso o aí, Poliano respondeu certinho é aí. a lua. Agora, só que tem um detalhe. O sol, ele tem a luz própria, mas a lua tem? Sim. Não, não, Ou não. não. E como é que a lua fica brilhando? Alguém sabe dizer? Eu, Assim. eu, Enzo aqui. Pode falar, Enzo. Não, Ela eu vou tirar brilha, o celular de minha mãe. a luz Aí, do sol reflete na lua e a lua reflete para o nosso planeta. Vamos lá ouvir de novo, Enzo, que não deu para ouvir direito. Fala aí de novo, Enzo. A luz do sol, a luz do sol bate na lua e a luz da lua bate na terra. E assim isso daí vai iluminar a terra. Isso, Enzo. E acontece o quê? A lua ilumina a terra na parte da noite. Então, quem governa a noite, que ilumina a terra, é quem? A A lua. lua. E o dia, quem é que governa? O sol. Isso mesmo aí, o Elton. Tá correto, Elton? Certíssimo. Muito bom, ó. Então quer dizer, como o Enzo explicou, a Lua não tem luz própria. Então, se a gente fosse na Lua agora, estaria tudo escuro lá, Enzo? Não.
Só metade da lua tem a luz refletida pelo sol. E a outra metade é a escuridão. Ah, bacana. Então a parte da Lua, onde o Sol está refletindo, está clara. A parte de trás, aí está escura, não é isso? É. Pronto, entendi. Muito bom. E tem mais algo interessante, viu, Elton, aí, viu? Vocês sabiam que o Sol também, na Bíblia, tem uma hora, tem um momento que ele é a figura do Senhor Jesus? Sabiam disso? O Sol, ele também é uma figura aí do Senhor Jesus. É. E o Senhor Jesus também é chamado de luz. É isso mesmo, Elton? Onde a gente acha isso? Em João, Isso. no Evangelho de João. Vamos ver rapidinho e a gente volta, viu? Pera aí, deixa eu colocar aqui. É bacana isso aí, viu, Dal? E João fala aqui também no princípio, tá vendo? Olha o Gênesis de João, do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o verbo era Deus. Isso, vamos falar de novo. No princípio era o No Verbo, princípio era o verbo. O que é verbo? No E o princípio era o verbo. E Deus. o verbo estava com Deus. Era E o Deus. verbo era Deus. Era Deus. O verbo, o que significa verbo? Vocês aprendem na escola que verbo é uma palavra ativa. Ela dá ação para as coisas, dá vida para as coisas. Tipo assim, Dal andou, Dal andará, Dal anda. Onde é que está o verbo aí? É Dal ou é o andar? Andar. Isso aí, ó. Então, Dal fica parado. Dal fica parado. Quem é que vai dar vida a Dal? É o verbo. Dal andou. Aí Dal, ó, saiu andando. Dal andará. Futuramente, Dal vai andar. E Dal anda. Dal está sempre andando. Ó. Então, o verbo aí, ó, essa palavra aqui, o verbo, ou a palavra, quem é essa pessoa aqui que a gente conhece? No princípio era o verbo. Deus. 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 Mas aqui está dizendo assim, ó, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então tem um nome específico desse verbo aí, viu? Quem será essa pessoa? Quem tava- Jesus. Jesus. Jesus Cristo. Isso mesmo, Jesus Cristo. Então aí a gente vê que Jesus Cristo era o verbo, é ele que criou todas as coisas, e ele que deu vida para as coisas, fez tudo se movimentar. Por que o sol brilha? Porque foi o verbo que fez isso aí acontecer. Tá vendo? Então o verbo fez tudo. Então tudo quem foi que fez foi o seu Jesus. Olha que poder o seu Jesus tem, hein, Welton? Que poder maravilhoso o seu Jesus tem. Então, Dal, quando a gente vê lá naquele princípio, lá no Gênesis, lá que a gente viu lá, da criação das coisas, quem fez aquele princípio foi esse verbo aqui, o Senhor Jesus? No Sim. princípio era o verbo? É isso? Acho que sim. É? É ou não é? É ou não é? Vamos lá. É sim. Sim. É. Vendo aí? É justamente esse princípio, esse verbo aqui, que é o Senhor Jesus, que ele estava com Deus, o Senhor Jesus estava com Deus e ele era Deus, foi ele quem fez todas aquelas coisas que a gente leu lá no princípio de Gênesis lá. Muito bom isso aí. Então a gente vai ver agora o versículo da luz, não é isso, Dal? Vamos ver a luz agora, Welton. Vou baixando aqui, você vai lendo, ó. Vamos lá. Ó, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele quem? Só para lembrar. Jesus Cristo. Deus. Jesus.
Jesus, Jesus. sem o Jesus, sem o Senhor Jesus. Nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha ele aparecendo ali como a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem, né? Então aí o Senhor Jesus, Dal falou lá que o sol era uma figura do Senhor Jesus, porque lá o sol ele ilumina, não é isso? À noite, ele ilumina, ele através da lua ele ilumina a noite e ele por si só ilumina o dia. Então ele traz luz e ele é figura do Senhor Jesus. O sol, uma figura do Senhor Jesus. Então lá em Gênesis a gente já vê, né, lá o Senhor Jesus aparecendo, olha só como figura do sol. Lá também tem várias outras figuras do Senhor Jesus, em Gênesis. Então, só lendo lá Gênesis, a gente já começa a ver, a observar figuras lá em Gênesis da pessoa de Cristo. Porque lá são as primeiras coisas. E tudo lá já apontava para quem? Para ele, o Senhor Jesus. Ó, o Elton aí mais também, ó. Tá vendo como é bom a gente ler a Bíblia? A gente aprende um monte de coisa. Então a gente tem que ficar sempre lendo a Bíblia para aprender realmente as coisas que Deus fez. Ó, vamos continuar aqui, ó. Ali estava a luz verdadeira, porque o Senhor Jesus veio ao mundo. E essa luz verdadeira, que é o Senhor Jesus, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Quando o homem nasce, a luzinha ali, ó, o homem vem assim ao mundo, sai da barriga da mamãe, né, a criancinha. Aí quando ela consegue ver a luz assim, é porque o Senhor Jesus está iluminando ela. Aqui, ó. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Como é que o homem vem ao mundo? Quem sabe dizer? Como foi que você chegou aqui ao mundo, Paulinha? Nascendo da mulher. Isso. E Bebel, como foi que Bebel veio ao mundo, Bebel? Como foi que você veio ao mundo, Bebel? Você nasceu aqui de mamãe. Né? Era um bebezinho na barriga da mamãe, aí depois mamãe deu luz, Bebel veio e nasceu aqui no mundo. E aí Bebel nasceu aqui, ó quem já estava iluminando Bebel, o Senhor Jesus. E aqui tem mais, ó. O Senhor Jesus veio ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por quem? Deus. Por ele. O Senhor Jesus Cristo. Isso aí, ó. O mundo foi feito por ele. Ó. Tá vendo que a Bíblia está falando tudo sobre o Senhor Jesus? É por isso que ele está dizendo que no princípio quem criou todas as coisas foi o Senhor Jesus, porque ele era Deus, ele é Deus e é o Criador de tudo. Aí o Elton. Certinho. Então, tudo que a gente viu lá, que vocês falaram lá, de planta, do mundo, das estrelas, foi feito por ele, que a gente viu aí. Então, quando a gente vê lá o princípio da criação das coisas, então a gente agora já sabe que quem fez tudo foi o Senhor Jesus, né? Então, o sol, a lua, como Enzo explicou aí, e aí vai, ó, começou aí agora as aves, aí as baleias, o réptil, né? Todos os animais começam a ser criados aí, ó, os mares, né? Todas as coisas foram feitas, né, pelo Senhor até chegar
no homem. Então, o que que Deus fez primeiro? O mundo e preparou esse mundo, né? Ele queria colocar o homem no mundo. O que que ele fez primeiro? Ele começou a preparar o mundo para receber o homem. Então, como é que o homem ia se alimentar? Ele fez as árvores lá frutíferas. Como é que o homem ia é, usar para plantação? Aí criou a chuva para poder lavrar a terra. Então, em toda a perfeição de Deus, a gente vê aí em Gênesis como é que foi tudo bem perfeito, bem feito, né? Para suprir o homem de todas as coisas. Não deixou faltar nada. Até a criação do homem, ele preparou o mundo e era tudo muito perfeito. Aí luz, o calor, as estações, né? Todas as coisas Deus criou até chegar esse momento aí que é o princípio da criação dos seres humanos. Não é isso, Dom? Aí, ó. Agora Deus cria o homem. Diz assim, ó, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus fez o homem para dominar todo o planeta. Foi para isso que Deus fez o homem. Então o homem, ele era líder de todos os animais. Quando Deus fez o homem aí foi para isso. Então, quem é que domina todo o planeta? É o homem que domina. Não é o cachorrinho, não é a baleia, não é o gatinho, não são os pássaros. Não. O homem é o único ser que Deus criou que domina esse planeta aqui. Ó. Tá vendo? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, ou seja, o líder, o cabeça, aquele que vai mandar em tudo. Não é assim? Então não é o cachorrinho que manda na gente. É a gente que manda no cachorro. Não é o gatinho que manda, é a gente que manda no gatinho. Assim as aves também, os pássaros. É a gente que, ó, comanda tudo, os seres humanos. Então o homem, ele é o ser vivo mais elevado que tem aqui no planeta. O cachorrinho é um animal normal, é igual assim, tipo o gatinho também, que tem vida, tem os passarinhos têm vida também, mas o homem, ó, ele é imagem, semelhança de Deus, foi criado assim. Então o homem tem... Oi? Quem foi que falou? Fui eu, Enzo. Pode dizer. Você sabia que o homem é um animal racional? Isso mesmo. E é racional por quê? Agora eu vou perguntar para vocês. Você sabe também, Elton, por que é racional? Eu sei, depois dessa pergunta, eu tenho uma do anjo. Quando consegue pensar por si mesmo. Certo. Alguém mais sabe aí por que é racional? O Elton já sabe, viu? Mas o Elton vai estar esperando aqui. Poliana sabe dizer por que o homem é racional? Racional porque raciocina, ele é inteligente e ele consegue criar as coisas, ele consegue desenvolver a inteligência dele, cada vez mais ele vai aprendendo mais e não tem limite de aprender, não. Mas o cachorrinho tem limite, o macaquinho tem limite, não é racional igual o homem. Somente o homem que é racional. Agora, por que ele é racional? Esther, você sabe dizer por que o homem é tão inteligente assim? Ludmila. Vai falar com Ludmila. Homem é a semelhança de Deus. Olha. E Ludmila também, deixa eu ver aqui. Ludmila, você sabe dizer por que o homem é tão inteligente assim? Porque o homem é tão inteligente. Faz a pergunta de novo aí, irmã, porque tava aqui na hora bugou aqui.
O homem ele foi criado por Deus. Todos os animais não foram criados, tudo foi criado por Deus, mas só que aqui diz assim, ó, e disse Deus, façamos o homem. Aí Deus cria o homem. E aí Jesus disse assim, vocês sabiam que o homem, ele é racional, ele é o único que raciocina por si próprio? Ele não tem somente o instinto, porque assim, ó, vou explicar para você responder. O cachorrinho, ele raciocina por instinto. Ele tem um instinto dele. O gatinho também tem um instinto. E aí tem um limite. Mas o homem, o instinto dele é racional, que não tem limite. Ele vai aprendendo, aí desenvolve mais, e tem muita inteligência, e cada vez mais ele aprende. É por isso que a gente vê, há 50 anos atrás não existia o celular, há 1000 anos atrás não tinha carro, e aí o homem vai desenvolvendo, aí cria isso aqui, cria um carro, criou o avião, criou o celular, o computador, e aí vai assim, né? Vai criando um bocado de coisa, porque ele é racional. Mas por que ele é assim racional? Você sabe dizer, Ludmila? Irmão, não sei se eu vou saber responder direito, mas vou tentar. É porque Deus fez o homem semelhante a ele? E aí, Welton? Olha só, Deus, quando criou o homem, ele queria ter relacionamento com a sua criação. Não era para criar robô, assim, todo mundo, né, programado. Não, queria ter relacionamento, né, com a sua criatura. Então ele deu ao homem inteligência, né, que o homem usa essa inteligência para criar as coisas, como o Dal falou aí, mas deu ao homem inteligência para ter relacionamento com Deus. Então Deus queria ter um relacionamento com a sua criação, né? Interagir com a sua criação, que ele fosse, que ele adorasse a Deus, né, como Criador, né? Então, para isso, Deus proveu ao homem inteligência e também para que o homem criasse as coisas, sobrevivesse, desenvolvesse, né? Mas era porque Deus queria ter relacionamento com suas criaturas. Então, não é como o animal, né, que fica lá só comendo, dormindo, comendo, dormindo, comendo, dormindo. Não. Deus deu a inteligência ao homem para se relacionar com Deus, né? E só que aí a gente sabe que esse relacionamento foi quebrado pela desobediência lá no Éden, mas Deus proveu o homem de inteligência. Agora, uma pergunta. Vocês sabem por que chama animal? Quem sabe dizer? Existe o homem como acho que foi Enzo que falou aí, que é o animal racional, e existe os outros animais que são irracionais. Agora, vocês sabem por que é chamado animal? Alguém arrisca dizer? Vamos botar a cachola para pensar. Vamos lá, quem arrisca? Pode chutar. Quem imaginar alguma coisa, pode chutar. Será porque chama animal, os animais? A planta é um animal? Não. Não. A pedra é um animal? Diria a câmera está. As rochas, aquelas montanhas assim, Não. são Não. animais, não, né? Não. Não, de jeito nenhum. Então, por que Deus, por que ele tem esse nome, tanto o homem, né, quanto os animais, tem esse nome de animal? Sabe por quê? Porque eles têm ânimo, Deus deu vida a eles. Então, eles se mexem, os homens, eles são animais, né, racionais, ou seja, eles raciocinam, pensam, conversam, são inteligentes. E os animais irracionais, eles não raciocinam, eles agem por instinto. Então, eles têm fome, o instinto deles vai, é o instinto de comer, eles comem.
Então, o gatinho lá tem sono, o instinto dele é de dormir. Ele vai e dorme. Se ele tem sede, o instinto dele é de tomar água. Então, eles vão e bebem água. Então, é por isso que eles são chamados de animais, porque eles têm ânimo, eles, Pensam. Eles não pensam, eles têm mas vida. eles têm instinto. Quando eles sentem alguma coisa, eles fazem. E isso por instinto, enquanto o homem é um animal racional, porque eles são inteligentes e raciocinam. Então, por isso que eles são chamados de animais, porque eles têm ânimo, ou seja, eles se movimentam, né? Diferente da rocha que fica lá paradona, ó. Então, a árvore também se movimenta quando o vento sopra para lá, sopra para cá, né? Então, mas ela não tem instinto como os animais. Então, é por isso que eles são chamados de animais, porque eles têm ânimo. Lembra do desenho animado? Pega aquela imagenzinha lá que faz lá do gatinho assim, ó, e põe ela para se movimentar. Aí por isso que chama desenho animado, porque ela começa a se movimentar lá na telinha lá da televisão, eles fazem lá no computador lá para ele se movimentar, correr, pular. É por isso que dá ânimo àquela imagem desenhada. Por isso que são chamados desenhos animados. Então é por isso. É isso, Dó? Isso mesmo, Elton. Tem vida animal, de ânimo. É isso aí, viu? Aí. O Elton falou uma coisa boa, que lembrou aí de Enzo. O homem é racional, mas os outros bichinhos são irracionais. Então, quando a gente fala do homem, a gente nunca deve colocar assim, pegar um homem como se fosse parecido com um cachorro. Ou dizer assim, eu acho que o cachorro é mais esperto do que o homem. Eu acho que o cachorro ama mais do que o homem. O gatinho é mais esperto do que o homem. Não, né? Não. Não existe ser mais inteligente do que o homem. Porque ele foi feito imagem e semelhança de Deus, certo? Foi feito por Deus. E a vida que Deus deu ao homem foi uma vida especial. O homem tem espírito, alma e corpo. Mas os outros bichinhos, o cachorrinho, o gatinho, a baleia, o periquito, eles só têm alma e corpo. Mas o homem tem espírito, alma e corpo. E os bichinhos só têm duas coisas: a alma e o corpo. Tá vendo? Que a gente não pode colocar assim o ser humano junto com os animais, como se fosse a mesma coisa, ou abaixo. Porque Deus criou o homem, e mais uma coisa interessante para vocês, viu? Semana que vem a gente vai continuar aqui conversando sobre isso. Deus criou um homem já adulto e muito inteligente, como o Elton falou. Quando o homem foi criado, o homem já abriu o olho, e aí já sabia as coisas que estavam ali na terra, e ele deu o nome dos animais, foi Adão que deu o nome, tudo isso. Então Deus fez o homem muito inteligente. Mas não fez assim com os bichinhos. Os bichinhos não são assim. Então, Elton, poxa, passou rápido, olha. Maria e Cauã já tiveram que sair daqui. Benjamin já foi dormir. E agora já chegou o nosso horário, Elton. São 9h04. Foi muito bom essa conversa aqui, viu? Vocês estão aprendendo? Bacana. Vocês gostaram? Vocês querem mais alguma coisa? Hein, para a próxima semana? Eu queria assistir um pouquinho. Ouvir mais um pouquinho. Mas não Fala aí de pode, novo. já deu horário. Já deu horário. Fala aí, Bebel, o que você queria? Já deu horário. Tá certo, Bebel. Pronto. Então, semana que vem a gente vai ter mais coisa para a gente ficar aprendendo sobre a Bíblia. A gente já sabe que o primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis, que significa o princípio. Ok? E chegou a hora de Mimi. O que significa? Dormir. Agora é com você, Elton. Vamos lá. Então, muito bom. A gente aprendeu hoje, como o Dal falou aí, que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e lá a gente encontra o princípio da criação das coisas. Então, quando a gente pega a Bíblia, que a gente quer saber como é que
principiou, começou as coisas, a gente corre lá em Gênesis, ó, e lê e aprende, tá? Beleza? Então vamos lá, eu vou agradecer aqui para a gente finalizar a nossa reunião de hoje. Graças ao Senhor.